Existe um luto que quase ninguém reconhece. É o luto de uma vida que nunca aconteceu, mas toda dor, quando é compreendida, pode encontrar um caminho. Existe um luto que quase ninguém reconhece. Não tem velório, não tem flores, não tem abraço de consolo. Mas ele pode acompanhar uma pessoa por anos, às vezes por décadas. É o luto de uma vida que não aconteceu. O luto de quem não teve filhos. E hoje eu quero te mostrar que essa dor tem nome, tem estrutura, tem explicação. E existe um caminho possível para atravessá-la. Quando falamos em luto, geralmente pensamos na perda de alguém que esteve presente na nossa vida. Alguém que a gente abraçou, conheceu e conviveu. Mas a psicologia nos mostra algo importante. O luto acontece sempre que perdemos acesso a algo profundamente significativo para nós. E neste caso, não estamos apenas falando da ausência de um filho. Estamos falando de um futuro inteiro, dos aniversários que nunca aconteceram, das fotografias que nunca foram tiradas, do quarto que nunca foi ocupado, das histórias que nunca foram contadas, de alguém que existiu durante anos na imaginação, no planejamento, mas nunca chegou ao mundo. Durante anos você teve comportamentos em direção a esse futuro. Você planejou, imaginou, esperou, sonhou. Esses comportamentos foram reforçados pela família, pela sociedade, pelos teus próprios desejos e projetos de vida. Então, quando esse futuro deixa de ser possível, algo muito doloroso acontece. Os comportamentos que durante anos apontavam naquela direção deixam de encontrar aquilo que estava sustentando eles. Na psicologia, quando olhamos para a nossa história, chamamos isso de um processo de extinção, que é o nome técnico para o que acontece quando os nossos comportamentos, o nosso carinho e a nossa expectativa deixam de encontrar o seu destino. Isso causa uma dor que é quase física. Entender isso é libertador, porque nos mostra que isso não é fraqueza, não é falta de fé, não é incapacidade de seguir em frente. É o teu organismo respondendo a uma perda real. É humano. E é justamente por isso que esse luto costuma se manifestar de formas diferentes, em fases que se misturam. Primeiro pode vir a negação. Ainda há tempo, a medicina vai resolver, talvez as coisas mudem. Continuamos agindo como se aquele futuro ainda tivesse ao nosso alcance, porque desapegar dele dói demais. Depois pode surgir a raiva. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Por que outras pessoas conseguiram tão fácil e eu não? A intensidade da dor aumenta, porque a dimensão do que foi perdido era enorme. Então aparece a barganha, as promessas feitas em silêncio, uma última tentativa, um tratamento a mais, uma oração às 3 da manhã, a busca desesperada por uma saída. E muitas vezes chega a tristeza profunda, a depressão, o quarto que não virou quarto de criança, o silêncio da casa, a sensação de que algo ficou inacabado, como se uma parte da tua história tivesse sido interrompida antes mesmo de começar. Mas é vital que você lembre, essas fases não acontecem em linha reta. Você pode estar na aceitação hoje e voltar para a raiva amanhã. Você pode sentir uma tristeza profunda depois de meses de total tranquilidade. Isso não significa que você está regredindo. Significa apenas que a tua história importa e que você é humano. Na natureza existe um fenômeno interessante. Algumas árvores perdem galhos inteiros durante uma tempestade forte. Por um tempo elas parecem mutiladas, parece que nunca mais voltarão a ser como antes. Mas a vida continua circulando silenciosamente pelas suas raízes. E pouco a pouco, novos brotos começam a surgir em outros lugares da árvore. A aceitação funciona de forma parecida. A aceitação não é esquecer, não é fingir que não dói. Não é achar justo ou concordar com o que aconteceu. E também não é superar, como se aquilo que você desejou não tivesse tido valor. Aceitação é quando a tua vida começa a se reorganizar em torno do que existe, e não apenas em torno do que faltou. É quando você para de viver exclusivamente em função de um futuro que não pode mais ser alcançado, e começa aos poucos, com paciência, a construir novos caminhos possíveis. Por termos uma longa história de amor e expectativa construída, essa dor raramente desaparece por completo. Está tudo bem.
A pontada ainda pode surgir no batizado, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, ao ver uma criança brincando no parque ou numa quinta-feira qualquer, sem aviso. Isso não significa que você não aceitou. Significa apenas que você amou algo de verdade. Aceitação é quando você olha para o jardim que ficou vazio e decide plantar outra coisa. Não para substituir o que não cresceu, porque algumas coisas na nossa vida são absolutamente insubstituíveis, mas porque a terra continua sendo sua. E ainda existe vida nela. O que cai no outono alimenta aquilo que nascerá nas estações seguintes. O teu luto também alimenta alguma coisa em você. Talvez mais sensibilidade com a dor do outro, talvez mais profundidade, talvez uma nova forma de cuidar, talvez uma nova e potente maneira de existir no mundo. Se você está vivendo esse processo, em qualquer fase dele, eu quero que saiba que você sente tem nome, tem estrutura, tem explicação, e você não está sozinha. Mesmo que hoje não pareça, existe vida depois dessa dor. E antes de encerrar, se esse conteúdo tocou em algo real aí dentro, compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso em silêncio. Um grande abraço e até a próxima.